tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu... Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para continuar o nosso estudo. Começamos no primeiro vídeo falando sobre adoração profética. Na verdade, falamos mais sobre a questão da adoração como princípio que a Bíblia fala, algumas definições que a Bíblia traz. E hoje eu queria continuar esse assunto falando sobre a questão profética. Vamos entender um pouco o que a Bíblia fala, o que quer dizer essa palavra profética, profético. É sobre isso que nós vamos falar. Fica comigo, vamos falar sobre isso nos próximos minutos. Ao longo dos anos, essa palavra profeta, profético, profecia, tem causado até mesmo muitos arrepios em muitas pessoas. Algumas pessoas não creem nisso, algumas pessoas dizem que essa questão de profecia é algo que aconteceu somente no Velho Testamento, ou aconteceu lá quando Jesus estava nessa terra e hoje não existe mais, os dons foram retirados, a igreja não se move mais nos dons, né? Eu não creio nisso, eu creio que de fato hoje nós podemos viver e vivenciar os dons, nós podemos viver e vivenciar os 5 ministérios que a Bíblia traz. Então, esse é um assunto muito polêmico. Muita gente não acredita nos dons, muitas vezes realmente pessoas exageraram, pessoas tiveram comportamentos que fugiam totalmente aquilo que a Bíblia diz e revela sobre esse tipo de assunto. E é por isso que muitas vezes esse tipo de assunto é tão conturbado ou tão dificultoso de se explicar ou de se entender. Mas na verdade é um assunto simples. Na verdade, a palavra de Deus, ela nos traz princípios simples. Jesus foi alguém que ensinou com simplicidade e em simplicidade. Então eu creio que a palavra de Deus ela é simples de entendermos. Quando nós nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo, temos acesso a essas verdades espirituais e o Evangelho é simples, a palavra de Deus é simples. Portanto, é sobre isso que nós vamos falar, por mais polêmico que seja, eu creio que vai servir de edificação para a minha e para a sua vida. Vamos lá. Vamos começar pelo Velho Testamento. Toda vez que você encontrar no Velho Testamento a palavra profeta, ou a palavra profético, ou a palavra profecia, nós vamos ter na raiz dessa palavra 2 palavras hebraicas. Eu queria passar para você aqui para nós termos um entendimento do que realmente, quando nós encontramos isso no Velho Testamento, essas palavras que eu acabei de citar, sobre o que elas estão falando. Então a primeira palavra que nós encontramos é a palavra roê. Essa palavra roê é uma palavra hebraica que tem como seu significado principal a ideia de ver. Então a ideia do roê é uma ideia de ver, a ideia do profeta, a ideia do profético é de alguém que está vendo, alguém que está enxergando. A segunda definição, ou a segunda palavra hebraica que nós encontramos no Velho Testamento, toda vez que lemos a Bíblia, lemos a palavra profeta, profetizar, profecia, profético, nós encontramos a palavra nabi. Então essas 2 palavras, nabi significa falar, tem a ideia de um porta-voz. Então, biblicamente falando, no Velho Testamento, a palavra roê e a palavra nabi indicam 2 coisas. Indicam aquele que vê e aquele que fala como um porta-voz. Esse é o primeiro ponto, é a primeira ideia, e é daqui que nós queremos partir para entender o que a Bíblia fala sobre o profético, sobre o profeta, a partir do Velho Testamento. Desde que nós encontrarmos no Velho Testamento a palavra profeta, profético, profetizar, tudo ligado a essa raiz, nós vamos encontrar o nabi ou o roê. O roê fala de estar vendo algo, de alguém que está enxergando algo, de alguém que está vendo algo que nem todo mundo vê, alguém que está enxergando de um lugar privilegiado, certo? Alguém que está tendo uma visão diferenciada. E quando nós também lemos essa palavra no Velho Testamento, falando sobre o profetizar, sobre o profético, sobre o profeta, também nós lemos nabi. Nabi dá a ideia de alguém que está falando, de alguém que está produzindo sons, como um borbulhante, inclusive a tradução do Strong's, ela diz que é como um borbulhante jorrar de um rio abundante. Então, a questão do profético está ligada a esse borbulhar. Você já deve ter percebido, ou deve ter visto, alguém quando ferve a água ou o leite e deixa lá no fogo, durante um tempo, de repente, ele começa a borbulhar por causa do calor que está sendo produzido ali, até jorrar para fora. Se a pessoa não for lá e desligar o leite, né, vai o leite derramado, vai derramar esse leite. Ele ferveu tanto que subiu e derramou. Então a ideia do profeta, do profético, é essa ideia do ver e essa ideia do falar, jorrar palavras. Eu tenho
como entendimento, é como se o Espírito Santo que habita em nós, e ele é fogo, ele seria essa ideia do fogo que aquece o nosso coração, e ele gera em nosso coração palavras que nos faz borbulhar e jorrar. É por isso que os profetas liberavam palavras que não vinham deles. O Espírito Santo, o próprio Deus colocava dentro deles, essas palavras aqueciam o coração deles e eles jorravam essas palavras. Então, toda vez que você encontrar no Velho Testamento alguma palavra ligada a profeta, profetizar, profético, tenha isso como entendimento. Ou está falando sobre roer, ou seja, alguém que está vendo algo, ou está falando sobre Nabi, alguém que é um porta-voz de alguém. Ou seja, o profeta era um porta-voz, ou o profeta é hoje um porta-voz de Deus na terra. Quando nós casamos esses dois princípios, ou essas duas palavras que falam sobre o profético, sobre o profeta na Bíblia, nós vamos ter uma ideia só. O profeta é aquele que vê e é aquele que fala aquilo que ouve do Senhor. É aquele que vê, ouve e fala. Então, a ideia do profético, a ideia do profeta e do profetizar está muito conectada a essa junção dessas três atividades: ver, ouvir e falar. O profeta é aquele que vê diferenciadamente, aquele que está tendo uma visão que Deus está proporcionando a ele ver. É aquele que ouve de Deus. Muitas vezes nós encontramos no Velho Testamento palavras proféticas de profetas que viram e liberaram aquilo que estavam vendo. Profetas que ouviram e liberaram aquilo que estavam ouvindo. E profetas que, a partir desse liberar, eles entraram no Nabi, ou seja, desse ribeiro que borbulha, desse rio abundante que flui do seu espírito, do seu coração, eles liberaram aquilo que Deus estava trazendo sobre a vida deles. Então eu queria ler aqui alguns textos bíblicos no Velho Testamento para embasar aquilo que nós estamos falando a partir desse momento. O texto que nós vamos ler está aqui em Provérbios capítulo 18, verso 4. Diz assim: águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Provérbios capítulo 18, verso 4. Veja, ali fala de Nabi. Nabi, se você for ver a origem desta palavra, no hebraico, lá em Provérbios, onde está dizendo sobre um ribeiro transbordante, a palavra ali é Nabi. E a Bíblia diz que águas profundas são as palavras da boca do homem. Ou seja, águas misteriosas, aquilo que vem de dentro de um profeta, aquilo que vem de dentro de nós, quando entramos nesse lugar de liberar algo profético que Deus está nos trazendo, são palavras misteriosas. Porque é uma palavra que vem do coração de Deus para o coração de outra pessoa, né? Nós vamos chegar nisso mais para frente. Mas só para você entender, a Bíblia fala de uma maneira clara sobre o borbulhar, sobre sermos cheios dos sentimentos de Deus. Isso é ser Nabi, isso é ser profético, isso é roer, nós nos enchermos daquilo que Deus está pensando, daquilo que Deus está falando, daquilo que estamos ouvindo dele, e a partir desse lugar liberarmos sobre a terra, liberarmos sobre as pessoas que Deus nos indicar, liberarmos sobre a igreja aquilo que Deus quer comunicar. Então essa é a primeira ideia, esse é o primeiro texto bíblico. O outro texto bíblico é Jeremias, capítulo 20, verso 8 e verso 9. Diz assim: sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Jeremias estava questionando Deus ali, estava meio nervoso com Deus. Ele disse assim: então disse eu não me lembrarei dele, e não falarei mais em seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, e encerrado nos meus ossos, eu estou fatigado de sofrer, e não posso retê-la. Ou seja, o que Jeremias está falando que não pode reter? Ele não poderia reter a palavra que estava consumindo ele por dentro. Jeremias foi um grande profeta do Senhor no Velho Testamento. Essa palavra diz assim: no meu coração é como um fogo ardente. Lembra do Nabi? Do borbulhar, como uma água borbulhante dentro de nós. Lembra da ideia da água fervendo e até transbordar? Ela vai fervendo, fervendo, fervendo até transbordar. Essa é a ideia deste texto, né? Tem uma canção que eu gosto nesse tempo, tem abençoado a nossa nação e as nações, que diz: eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, que não me dá descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Essa canção, ela creio eu,
não ouvi a história dessa canção, mas ela casa muito com essa ideia de Jeremias. Jeremias disse assim: mesmo que eu queira não falar, mesmo que me pareça que está me fazendo mal isso, eu não posso reter isso que está ardendo dentro do meu coração. Então, o profeta, o profético, o profetizar tem a ver totalmente com algo que queima dentro do seu coração, com algo que Deus te dá para ver de uma forma diferenciada e com algo que você ouve da parte de Deus que ninguém mais está ouvindo. Isso tudo tem um propósito, qual? Edificar as pessoas que você vai liberar essa palavra. Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou.